queridos amigos do canal Ela Capixaba da Gema, tudo bem com vocês? Mais um dia de vlog, mais um dia de vídeo. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Conto com vocês até o final desse vídeo, hein? Está muito interessante. Hoje eu vou trazer para vocês fatos sobre as mulheres depois de 50. Estamos aí, né, em meio século já de vida, graças a Deus. Eu, por exemplo, tenho meu 5.3, né? Graças a Deus. Eu agradeço muito por ter chegado até aqui. Também vou relatar algo que as mulheres, né? São 5 fatos que as mulheres têm depois dos 50, né? Então, vamos lá. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que já está aí há bom tempo, fique à vontade, tá? Para participar comigo aí desse debatezinho. E você acha que depois dos 50 a vida desacelera? Hoje eu vou mostrar 5 fatos surpreendentes das mulheres depois dessa fase da vida. Alguns podem mudar completamente a forma de enxergar o envelhecimento. Aí você fica até o final que você vai descobrir o que é. E no fato 1, eu quero abordar que a confiança das mulheres, né? A confiança da mulher depois dos 50, ela aumenta mais, né? Por quê? Depois dos 50, muitas mulheres deixam de se preocupar com o que as pessoas acham delas, né? Ou deixam de achar. Ou seja, se preocupar com a opinião dos outros, né? E isso é um fato, né? Elas passam a valorizar mais a própria vida, né, ou a própria felicidade, né, faz escolhas com mais segurança, né, e vive de forma mais autêntica. E isso é um fato, né, assim, quando a gente chega à idade dos 50, ou para mais, né, a gente já viveu tudo praticamente que precisava viver, né, em relação assim à vida cotidiana. Então a gente quer descobrir mais coisas, né? A gente já tem aquele conhecimento, entre aspas, que a gente nunca tem conhecimento assim total, mas assim, para o que a gente precisa daqui para frente, né, já tá de bom tamanho, já tem tipo uma base, né? Então a gente não tá nem preocupado não com a opinião dos outros, que a opinião dos outros todo mundo tem toda hora. Né, a gente só quer seguir e descobrir cada vez mais o sentido para a gente ser cada vez mais feliz, né? E também nós temos uma decisão firme daquilo que a gente conhece, a gente sabe, a gente bate o olho, parece assim uma coisa assim que a gente fala, não, é isso aí e pronto, né? Então eu vejo isso como uma decisão, realmente a gente faz escolhas com mais segurança, a gente é mais segura naquilo que a gente quer. Talvez seja por isso que a gente muitas vezes escolhe estar sozinha, não estar assim sozinha totalmente, estar na solitude, né? Isso não significa solidão. Estar na solitude é que você está rodeado de pessoas, mas está dando seu tempo, né? E é difícil a gente, com isso, querer ter alguém, né, pra gente, como assim eu falo, na companhia mesmo, de 2 em 2. A gente, quando bate o olho, se é aquele ou se é aquela, é aquele mesmo, é isso mesmo que a gente quer. E também aqui, faz escolhas, né, com segurança e vive de forma autêntica. Geralmente, a pessoa que tem mais de 50 anos não tem o que esconder, é essa vida mesmo que a gente leva. Eu mesmo não escondo nada, né? Essa vida que você tá vendo eu tendo hoje, é essa mesmo que eu tenho. Eu não tenho, é essa a casa mesmo que eu vivo, são essas meus pertences, né? Eu não tenho ainda, né, alguém assim íntimo comigo desde quando eu me divorciei, já vai para mais de 10 anos, né? Ainda não bati o olho e alguém disse é aquele, entendeu? Porque quando eu bater o olho, pedir a Deus, ó, Senhor, me dá, se eu bater o olho e sentir que é Deus que tá me dando, é aquele, e acabou, vai para a vida toda, né? Então a gente tem mais autenticidade, não tem por que ficar mentindo com 50 anos de idade que já viveu tudo que tinha para viver, né? Então, primeiro ponto, hein? Vamos para o segundo agora?
Segundo ponto, o corpo muda, mas continua forte. Isso é verdade. Aí está dizendo assim, né? A menopausa provoca mudanças hormonais, mas isso não significa perder qualidade de vida. Com alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico, é possível manter força, energia e disposição. E isso é verdade, né? Depois dos 50, a gente precisa muito de acompanhamento médico, né? A gente não significa que por causa da menopausa a gente perde qualidade de vida, não. Não, senhora. A gente precisa balancear a alimentação, né? Não ficar comendo sempre besteira. É claro que de vez em quando dá vontade de comer alguma coisinha assim fora do padrão, né? Que a gente precisa. Mas nem por isso a gente vai nos, como fala, repelir de comer as coisas boas desta vida, né? E é só balancear a alimentação, comer bastante fruta, beber bastante água, comer bastante verdura, né? Carne balanceada durante a semana, né? Vegetais, peixe, né? E assim, você tendo uma vida regrada na alimentação, você consegue, né, ter uma vida bastante abundante, né? E feliz, entendeu? Então, esse segundo ponto, a gente pode sim manter o corpo, né? Porque o corpo, na verdade, assim, muda realmente. Por exemplo, eu quando era mais jovem, tinha cinturinha fininha, até os 40 anos, minha cintura era bastante fininha, não era assim, essa redondice que tem aqui. Mas eu não tinha essa bolsinha que eu tenho hoje, não, até os 40 anos eu tinha um corpinho, nossa, bonitinho. Mas depois dos 40, né, tudo mudou na minha vida, né, eu tinha as perninhas mais grossas, né, minhas pernas agora afinaram, é claro, né, que se eu tivesse assim o exercício, fazendo o exercício direto, claro que meu corpo estaria melhorzinho um pouquinho, mas como, né, a gente muitas vezes perde muito tempo ocupado com a casa, com a família, com afazeres, né, às vezes até quem trabalha fora também, tanto que o meu médico falou, você precisa, né, entrar numa academia, e até hoje eu tô protelando, mas eu vou entrar e não. E assim, a gente conseguindo, né, manter a alimentação bem regrada, bem assim, na verdura, na fruta, né, ter esses balanceados, né, a gente consegue sobreviver melhor, a gente consegue, né, depois de 50 ter uma vida melhor. Isso, aí você comenta aí como que tá, se você tem mais de 50, ou se você completou 50 agora, né, comenta como que vai tá, como que tá a sua vida, como que, né, sua alimentação, o que você sente, o que mudou. Comenta, deixa nos comentários aí para eu não me sentir sozinha aqui. E a gente vai pro fato 3, né? Que a saúde merece atenção especial, com certeza que a saúde merece atenção especial, sim. Aqui está falando assim, após os 50, aumentam os cuidados com os ossos, né? O coração e a saúde emocional. Exames preventivos e hábitos saudáveis fazem toda a diferença para viver mais e melhor. Então, assim, a gente precisa realmente estar, depois dos 50, porque, gente, 50 anos não é 50 dias, né? É meio século de vida. Então, a gente precisa realmente, a gente tem o nosso Deus que é o médico dos médicos, ele cuida mesmo, se ele quiser curar, ele cura, se ele quiser transformar, ele transforma, sabe? Mas ele deixou os médicos aqui da terra também para nos curar, sabe? Para cuidar de nós, né? Doutor Lucas, né, da Bíblia, da palavra, que era um dos apóstolos do Senhor, ele era médico, né? Além de espiritual demais, que andava com Jesus, ele era médico. Então, ele fazia as curas dele, né? Tanto material como espiritual. Então, aqui a gente tem que pedir ao Senhor para mostrar pra gente, né, os médicos específicos, né, para Deus botar a mão ali na mente, no coração desses médicos, para poder descobrir muitas vezes a cura, né. Infelizmente, nesses dias de hoje, tanta negligência médica, né, que às vezes deixa o paciente lá,
não tem os cuidados necessários, mas a gente precisa glorificar a Deus, porque entre esses, muitos estão ali, né, de verdade, para cuidar da gente, né, para dar o tratamento devido. E a gente com 50 anos, eu mesmo, não sei se vocês acompanharam os vídeos, né, que eu reclamo dessa dor aqui nesse braço meu que começou de um dia para cá, e às vezes ele realmente inflama, ele incha, né? Então, quer dizer, é o que as coisas que acontecem, né, quando a gente tem 50 anos. Então a gente tem que redobrar o cuidado, ir para o médico, né, fazer o tratamento, ter os cuidados, fazer exame preventivo para poder não agravar, né, a saúde, né? Então esses cuidados são muito primordiais e necessários, né? Hábitos saudáveis fazem toda a diferença, né, para a gente viver bem e melhor, é verdade? Então, aí a gente vai para o fato 4, que diz assim: nunca é tarde para recomeçar. Gente, quantas e quantas vezes a gente nessa vida, a gente já recomeçou, né? Isso não é, sabe, isso não é vergonha para ninguém não, gente. Isso quer dizer que nós somos vencedoras, né? Nós somos vencedores, por quê? Por mais que a gente consiga conquistar algo nessa vida e de um momento ou outro a gente perde, sabe? A gente tem a nossa força, a gente tem nossa mentalidade, a gente tem a nossa inteligência, né? Para ir à luta e reconquistar, né? E eu tenho certeza, sabe? Que quando a gente luta, quando a gente se esforça, a gente consegue reconquistar, entendeu? E não é vergonha isso para ninguém. A gente reconquistar, recomeçar. Isso é algo assim divino, né? E aqui tá falando assim, ó: muitas mulheres iniciam uma nova carreira, abrem um negócio, viajam, estudam ou realizam sonhos antigos, justamente depois dos 50. Olha que maravilha! Essa fase pode representar um novo começo. E é verdade mesmo. Até hoje, olha, eu faço minha faculdade. Até hoje eu não terminei, já tô quase terminando, sabe, minha faculdade de administração. Quantas vezes já bloqueei, quantas vezes já recomecei. E eu tenho certeza que eu vou continuar e vou terminar. Não sei o dia, mas eu vou. Né? Então, assim, nunca é tarde para você programar uma viagem, nunca é tarde para você realizar o seu sonho, talvez de uma casa própria, de um carro, né? De abrir um negócio, sabe? Nunca é tarde. Ah, meu Deus, já fiz 40, já fiz 50, já não dá mais tempo. Dá tempo sim de recomeçar, sabe? Eu já recomecei muitas vezes, eu já tive carro, já tive casa, já tive tantas coisas, já tive comércio, né? E hoje eu tô aí, ó, graças a Deus, eu não me arrependo de nada que eu fiz, sabe? Eu tenho assim, eu vejo assim, uma estrada bem longa ainda, entendeu? Assim, até Deus quiser, né? Que a gente não é dono da nossa vida, quem é dono da nossa vida é o Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo de Deus. Se o dia ele falar bem assim: olha, dona Giovana, está na hora de você vir para casa, aí sim, né? Eu vou para casa, vamos dizer, feliz da vida, porque é o momento, né, que Deus está chamando. Mas vamos cortar essa parte e vamos falar sobre vida aqui, que a gente precisa viver, que a gente precisa cavar. Não é vergonha, eu já repito, não é vergonha você recomeçar, você ter sonhos depois dos 50, não. Então, a minha mãe mesmo vai fazer 80 anos, e quantos sonhos ela tem. Minha mãe sempre foi muito sonhadora, sabe? Muitas vezes, né, nem sem o pé no chão. Mas sonha, a gente precisa sonhar, porque quando a gente sonha, Deus, ele tem um plano de realizar, sabe? Se a gente coloca na mão do Senhor, uma hora ou outra tá realizando, né? Eu tinha um sonho, né? Por menor que seja, olha só que bobeira, hein? Eu tinha um sonho de ter uma panela de pressão elétrica. Gente, eu fiquei 1 ano e meio sonhando com a panela de pressão elétrica, e quando eu conquistei, eu falei: gente, por que eu não conquistei mais tempo? Eu tive a oportunidade. E assim, da hora para outra, eu conquistei a panela elétrica. Gente, é coisa boba, sabe? Mas tem muitas pessoas que não têm condição.
entendeu? Mas se sonha, uma hora vai acontecer, uma hora vai realizar. Tinha um sonho de ter uma lojinha, né? E em 2014 eu abri minha primeira lojinha, fiquei 2 anos e meio com a lojinha aberta, né? Aí fechei por causa, se eu não me engano, não sei se foi, nem lembro por que foi que eu fechei a loja. Só sei que graças a Deus o Senhor me realizou esse sonho. Aí o ano passado eu também tive a oportunidade, né, de reabrir a minha loja. Abri a minha loja, fiquei muito pouco tempo com a lojinha aberta, né? Não deu certo, mas eu tenho ela toda completinha lá, toda guardadinha, tem até produtos, né? Se eu quiser reabrir, se eu quiser colocar um negócio de novo, eu posso colocar, né? Mas isso tudo tem que ser estudado, né? Tem que ser administrado, porque senão não dá certo, né? Então, assim, eu ainda tenho sonho, né, de reabrir minha loja. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, eu vou realizar. Então, assim, a gente precisa, né, ter esse foco de realizar os nossos sonhos, né, colocar na mão do Senhor, e que tudo vai dar certo, né? Então, agora, nós vamos para o fato 5. A felicidade depende das escolhas. Olha só, hein? Que coisa maravilhosa. É isso que eu tô falando para vocês, está servindo para mim também, tá? Porque isso é algo muito especial, né? A gente tem vários caminhos na nossa frente. Deus coloca vários caminhos, sabe? Mas são as nossas atitudes, as nossas escolhas que vai fazer com que a gente chegue num ponto que a gente vai sentir satisfação, né? Muitos escolhem os caminhos tortuosos, mas se a gente tiver sabedoria e pedir muita orientação a Deus, a gente consegue chegar num caminho certo, né? Lá no final a gente já começa a ter a nossa vitória. Aí fala assim, sobre o ponto 5, fala assim: a idade não determina a felicidade. Cultivar amizades, cuidar da saúde, manter a mente ativa e fazer o que traz alegria são atitudes que tornam essa etapa da vida ainda mais especial. Olha que importante, né? A nossa mente ativa, né? A gente precisa ter a mente ativa, né? Ler, né? Assistir filmes interessantes, né? Conversar com amigos, ter amizade sincera, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, né? Que a gente tá tendo eu mesmo tenho muita decepção, tô tendo muita decepção, sabe? Em pessoas assim que eu nunca esperava, né? Pessoas que eu achava que estava comigo porque, do meu lado, porque gostava, porque, sabe, admirava, né? Mas, infelizmente, né, mostrou totalmente o contrário, né? A gente tem que ter muito discernimento, sabe? De quem a gente coloca o nosso amor, das mãos de quem a gente coloca o nosso... assim, a nossa felicidade, porque muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade na mão de alguém que lá na frente vai nos decepcionar, né? E mostra que não é nada daquilo. A pessoa muitas vezes está falando pela boca uma coisa e por dentro está pensando totalmente o contrário. Isso é muito difícil, é horrível, né? Mas a gente tem que ter também o cuidado de perdoar. Porque quando a pessoa faz algo para te maltratar, para poder te humilhar, né, e não pede perdão, não acha que tá certo, né, porque quando você representa algo, né, pode acrescentar na vida de alguém, você é boa. Mas quando você não acrescenta nada, então você não presta. Então a pessoa tem que te pisar, te humilhar, dizer que você não é ninguém, você não é nada. Não, então essa pessoa, né, ela não tem que ficar do seu lado. Se você não significa nada para ela, então por que a pessoa tá do seu lado? Não pode, não precisa ficar. Isso não tô falando só de homem e mulher, parceiro, não, né? Tem várias situações dentro da família, né, infelizmente, na amizade, né, da pessoa que você, né, sei lá no seu trabalho. Então tem que ter muito discernimento com isso, né? Cuidar da saúde, como já falei, né, no interior, no ponto 4, no fato 4,
né? Então, assim, a idade não determina, queridos, a felicidade não. Você pode ser feliz sim, né? Você pode ser feliz a partir dos 50, né? A partir dos 80, a partir dos 60, a partir dos 40. É você que tem que cavar isso, né? Você não pode ficar a mercê, meu Deus, não dá tempo mais, a minha idade é muito elevada. Não, a felicidade não tem nada a ver com idade, tem a ver com a sua vontade de ser feliz. Entendeu? Às vezes com pouca coisa você consegue ser feliz, né? Então vamos. Então, olha, esse foi os fatos, né, que foi apresentado. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem ou comigo, né, escrevesse aí o que você acha, o que você acha que a gente precisa ser feliz, né, como a gente pode, além desses fatos que eu citei aqui, também ser feliz e ter uma vida melhor depois dos 50, você que já tem 50 anos, ou 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais, 70 a mais, né? Que tem muitos aí que nem parece que tem 70, 50 anos, que são jovens, a mentalidade muito jovens, isso é muito lindo de se ver, né? Então comenta aí, para não deixar sozinho. Então eu vou falar aqui algo para vocês que é muito interessante, olha, sobre a mulher, né? Cada mulher vive essa fase de um jeito único. Depois dos 50, a vida pode ser cheia de descobertas, liberdade e novas oportunidades. Olha só, hein? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário, como já falei para vocês, né? Contando qual desses fatos te chamou mais atenção. E aí, né, você compartilha, curta, comenta e se inscreva nesse canal para acompanhar mais conteúdos, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus, tudo de bom. Tchau!